Bíblia. Essa é uma quarta-feira chamada quarta-feira de poder, independente do vento, independente do tempo, independente da circunstância, independente do que está acontecendo, independente da luta, independente da cara feia, independente da tempestade, independente da surra, independente de tudo que está acontecendo, Deus não perde o controle da minha vida, Deus não perde o controle da sua vida, independente do número de pessoas, independente do que eu estou ganhando, independente do quanto de dinheiro eu tenho, independente da enfermidade que eu estou sofrendo agora, independente da injustiça que eu estou vivendo agora, independente do que eu não tenho, independente do que eu estou precisando, Deus não perde o controle de nada da minha vida, independente da idade que você tem, independente da esterilidade que você tem agora, você e eu temos um Deus que pode mudar a qualquer hora o curso da nossa história, um Deus que se move pela vida dos seus filhos. Querido, deixa eu dizer uma coisa a você. Um senhor chamado Abraão e uma senhora chamada Sara, que não tinham filhos, e um dia essa mulher disse: eu não posso mais, já me cessou o tempo. Mas o Senhor prometeu um filho para ela, mas ela tinha 90 anos, e Abraão 100 anos, mas o Senhor tinha uma promessa. O tempo passou, e chegou o tempo de Deus. Repete comigo: o tempo de Deus. Fala mais forte: o tempo de Deus. O tempo de Deus nunca é o nosso tempo, nunca é. Eu acho que o meu tempo deveria de ser os meus 32 anos para algumas coisas. Eu acho que o meu tempo para algumas coisas deveria de ser os meus 29 anos. Mas aos meus 29 anos, talvez eu não tivesse maturidade para algumas coisas. Aí eu acho que aos 57, talvez eu já não tenha a mesma habilidade, ou eu não tenha as mesmas capacidades de quando eu tinha 32 anos, mas isso é o que eu penso. Mas tendo 27 ou tendo 57, nunca foi eu, nunca seria eu que faria. Assim também eu quero compartilhar com você. Deus vai nos preparando sempre. Você e eu somos pessoas cujas quais Deus investe tempo. Os processos da vida que nós vamos passando, há um propósito, irmãos. Há um propósito de Deus de nos permitir passar por circunstâncias. A gente só fica pronto quando Deus diz: agora eu posso entregar, confiar, fazer. Tem hora que a gente fala: por que isso aconteceu comigo? Eu não sei te dizer. Mas quando Deus começa a mexer algumas coisas ao nosso redor, quando algumas coisas a gente fala: mas como que isso podia acontecer comigo? Eu nem merecia. É o processo que Deus fez lá atrás para chegar onde Ele queria chegar agora. Então, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Muita gente perde a bênção, muita gente perde o sucesso porque ele não adora no momento do processo. Ele perde isso. Abraão tinha uma coisa interessante: ele nunca deixou de construir altar. O dia que ele parou de construir o altar, foi a pior prova na vida de Abraão. Pega comigo, não faz parte daquilo ainda que Deus tem para nós. Mas antes dele ter filho, aonde ele ia, ele construía altar. Sim ou não? Sim. Quando eu falar alguma coisa, você fala mais alto por aqueles que não estão falando, tá? Me ajuda. Ele sempre construía altar. Mas quando nasce Isaac, você vê que por um tempo na vida, Abraão não constrói mais altar. Aí um dia, Deus chama Abraão e fala: me dá Isaac. Como assim? Me dá Isaac. E você conhece a história. Quando Abraão, coração apertado, vai com Isaac para o monte, e ele amarra o menino, a lenha, e ele deixa os moços no pé do morro, e ele diz assim: fiquem aqui, eu vou até ali com o menino sacrificar, já que a gente desce. Naquela declaração tinha fé.
apesar dele não estar há algum tempo fazendo sacrifício. Há algum tempo ele parou de fazer altar. Mas quando ele vai para o monte e ele vai imolar, sacrificar um menino, e nunca foi propósito de Deus, e o Senhor fala com ele assim: para, não precisa fazer isso, agora eu sei que você me serve. Quando a gente para de sacrificar, quando a gente para de construir o altar, a gente manda uma mensagem para o céu, a gente se acomoda, e a nossa vida precisa ser uma constante adoração ao Senhor. É um perigo quando a gente só adora quando as coisas da nossa vida, elas estão num momento de dificuldade, quando a gente só faz sacrifício em momento de dificuldade. Em Atos, capítulo 16, diz o texto que 2 homens, chamados Paulo e Silas, eles vão parar na prisão, porque eles pregam o evangelho. Verso de número 16: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades da praça no mercado. Esses judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os 2 fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. Repete comigo: e os outros presos ouviam. Mais uma vez: e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Quando o carcereiro acordou, viu as portas da prisão escancaradas. Imaginando que os prisioneiros haviam escapado, puxou a espada para se matar. Paulo, porém, gritou: não se mate, estamos todos aqui. O carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, aonde se prostrou, tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família. Mesmo sendo tarde da noite, o carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa e lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. Na manhã seguinte os magistrados mandaram os guardas, ordenaram o carcereiro: soltem esses homens. Até aqui. Amém? Motivo de Paulo e Silas estarem debaixo dessa injustiça é porque tinha uma moça que tinha um espírito de Satanás, que dava para os seus senhores um lucro. Essa moça, ela fazia adivinhação do diabo, e quando ela viu Paulo e Silas, o demônio que estava nela,
ele ficava dizendo: esses dois homens são filhos do Altíssimo, eles são filhos de Deus, eles pregam a verdade. E aquilo incomodou Paulo, porque Paulo disse: eu não preciso que Satanás fique pregando mentira. Por quê? Olha a astúcia do diabo. Essa mulher fica usando da verdade para que depois as pessoas continuem acreditando que ela prega a verdade, ela fala a verdade. Na verdade, Paulo e Silas eram filhos do Senhor, né? Pregavam a palavra, mas o diabo tão astucioso que ele queria fazer com que aquilo que aquela mulher falasse, depois que Paulo e Silas saíssem dali, a palavra dela continuasse sendo verdade. E aonde Paulo e Silas iam, ela continuou, até que Paulo falou: olha, em nome de Jesus, sai dela agora. Pronto. O demônio que estava nela, o espírito de adivinhação, saiu. Ela não pôde mais fazer as adivinhações, os espíritos de engano que enganava e dava lucro na vida daquela mulher, parou de acontecer. Aí os donos pegaram Paulo e Silas e levaram para frente do pretório, que eram dois homens que tinham ali, os pretores, e fizeram a acusação. Mas eu queria começar esse texto com você para a gente adorar e orar essa noite, e dizer o seguinte: quando nós estamos sofrendo, não é fácil cantar. É difícil. É muito difícil a gente cantar, a gente adorar quando a gente está sofrendo. É muito mais fácil, se torna confortável a gente cantar quando está tudo bem. Sim ou não? Estou feliz, estou indo para a praia, dinheiro no bolso, saúde está boa, está tudo bem, tranquilo, estou cantando. Mas quando você está com um diagnóstico não legal da saúde, quando você está com um problema no lar, na família, quando você está atravessando uma luta, não dá, muitas das vezes, inspiração para cantar. Os louvores são louvores, quando saem, louvores daqueles meio que para baixo, choro, etc. E isso é um fato. Em dias de sol, são momentos que a adoração é favorável. É aquele momento em que está tranquilo, a gente não tem problema de cantar. Mas, meus irmãos, nos dias cinzentos e nas noites escuras, as coisas se tornam difíceis. E aí a gente descobre. E na verdade, não é a gente que descobre. Na verdade, o céu observa o que somos na realidade. E não apenas o céu, mas também o adversário descobre o que há realmente dentro de nós. Até que ponto a nossa declaração, nossa verbalização é uma verdade, é uma religiosidade, é um ato, ou é de fato uma fé. Porque quando nós estamos bem, cantar é tranquilo, se banhar, se perfumar é um fato, adorar é um fato. Em dias tranquilos, de sol, tudo ótimo, maravilha, saúde perfeita, casamento está ótimo, as crianças estão bem, emprego está bom, maravilha. Mas quando aqueles dias para nós são dias sem graça, são como noites escuras, são como dias em que o céu está de bronze, é quando de repente não tem graça, e nós estamos sem esperança de um resultado bom. Há uma sentença para nós, às vezes já pré-anunciada. Como vai ser? Dias difíceis, dias difíceis. Oh, meu irmão, não é fácil não, querido. Mas nós temos aqui nesse texto dois exemplos de que nos inspira, que nos traz a pensar e de fato trazer para a nossa vida uma verdade, que nós temos que adorar
independente do momento. Fale bem alto para a tua alma e para o teu irmão que está do lado. Nós precisamos adorar. Diga. Independente do momento. Eu preciso dizer isso para mim, irmão. Terezinha, eu preciso dizer isso para mim. Fernanda, a gente precisa dizer isso para ela. Preciso adorar independente do momento. Porque o momento, irmão, o momento às vezes pode ser desfavorável. Sim ou não? O momento às vezes, pastor Luiz pode me esganar. Quem olhava para a vida da sua mãe, Elisângela, ia dizer, ó, pode preparar aí o bem bolado aí, que já é Elvis. Não vai vingar não. Momento, alguns dias atrás, a Heloísa, a número 2, agora eu tenho que começar a falar assim, estava com um diagnóstico ruim, um momento ruim. Como é que canta com uma possível leucemia? Como é que canta? Como é que dá para vir? Na verdade, irmão, o melhor momento para a gente cultuar não é no dia bom. É que a gente é cabeçudo. A gente tem que cultuar de qualquer jeito. Mas como é que cultua quando a gente está com um filho que pode estar para morrer? Como é que faz? Como é que cultua quando de repente a gente está com uma notícia que vai sair uma condenação injusta para a gente? Como é que cultua? Pastor Elias ligou hoje para mim soltando fogos, porque há 4 anos eu estou acompanhando ele numa luta jurídica que ele estava passando, injusta. 4 anos que ele estava sendo injustiçado em algo. E a gente orando, hoje ele ligou e falou, pastor, saiu a sentença, vitória em nome de Jesus. Oh meu irmão, eu disse, Elias, louvado seja Jesus Cristo para sempre, seja louvado. Meu irmão, tem dias na nossa vida, momentos na nossa vida, em que o céu vai estar de bronze, cor de bronze. Tem dias na nossa vida que a gente não vai ter motivação pessoal para cantar, para vir cultuar, para celebrar, para um momento. E se a gente não tomar cuidado, o inimigo vai pegar esse momento da vida da gente e a gente vai perder um grande instante de pregar, de mudar a história da nossa vida, de mudar a história da vida dos outros, e a gente perdeu a chance de ser o profeta na vida dos outros, a gente perdeu a chance de ser o instrumento na face da terra. Deus às vezes vai nos levar para alguns ambientes, seja hospital, seja um local, uma psiquiatria, seja onde for, seja num local difícil. A gente fala, por que eu estou aqui? Deus tem os seus propósitos na nossa vida, mas Ele não vai te deixar na mão. Esse texto diz que Paulo estava em Filipos, foi acusado por algo que a gente está vendo aí, né? Que está acontecendo. Nessas colônias, como essa aqui, sempre tinha 2 pretores. Pretores exerciam a função de juízes. Agora, olha que coisa interessante. Esses 2 pretores tinham representantes, como de Roma eram, que exerceu o juízo. Mas é interessante que eles não investigaram as acusações que fizeram contra Paulo e Silas, eles não conduziram nenhuma audiência, eles não deram para Paulo e Silas nenhuma oportunidade deles se defenderem, eles simplesmente deram uma punição ilegal, mandou açoitar aqueles 2 homens, e não houve provas nenhuma que Paulo e Silas cometeram nenhum crime, de jeito nenhum. Mas eles eram os pretores. A função deles era de praticar justiça. E tem mais um fato: Paulo era cidadão romano, Silas também. Só que os pretores chamaram os guardas, os oficiais, e disseram: açoite eles. Tudo errado. Tudo errado. E assim Paulo e Silas apanharam bastante.
E aí a palavra ainda foi essa: põe esses homens no cárcere interior. Então, dentro da carceragem, tem o interior mais profundo da carceragem. É o local mais seguro que tem dentro da carceragem. Não é a margem, é bem dentro. E o texto diz que Paulo e Silas foram colocados no tronco. Olha, irmãos, esse tronco onde eles foram colocados é uma medida de segurança que se tomava ainda mais especial. E as pessoas que se colocavam no tronco dentro do cárcere interior, quando se colocava alguém no tronco, era para ter cãibra. Paulo e Silas foram colocados no tronco, e quem era colocado no tronco ficava com as pernas afastadas, uma da outra, bem afastadas, para se ter cãibra a noite inteira. Era justamente para quebrar o cara, justamente para a reação ficar zerada. Qualquer tipo de reação física, de fuga, psicológico, já era. Não sei se você tem cãibra à noite ou durante o dia. Meu irmão, às vezes dá uma cãibra em minha noite lá, a Fernanda é que sofre. O que está acontecendo aí e tal? Dá umas batata da perna, coxa, não sei o quê. O que está acontecendo aí? Ela falou: nossa, uma cãibra danada aqui, Jesus da glória, o que está acontecendo? Não é? Só que Paulo e Silas estavam acorrentados, no escuro, pernas afastadas, e esse afastar do tronco das pernas era intencional, para sofrer cãibras. Então ficava tremendo à noite, com dores. Pode gritar à vontade, pode gemer à vontade. Aqui é o lugar da dor, aqui é o lugar do sofrimento. Numa linguagem conhecida nossa, lugar aonde o filho chora e a mãe não vê. Irmãos, você acha que a crucificação é coisa de brincadeira ou sem noção? Tem um propósito na crucificação. O ato de esticar o corpo do ser humano, ele não poder inflar o pulmão, é justamente para doer e ele morrer num momento em que ele não vai conseguir mais respirar. Os romanos eram terríveis nos seus métodos de penalidade. Olha que Paulo foi sentenciado, penalizado, sem direito, igual Jesus, de ser ouvido. Por qual motivo? Motivo que ele expulsou o demônio da vida de uma moça. Só isso. E esta forma de colocá-lo no tronco é só para fazer a vida ficar mais difícil. É só para a coisa ficar mais complicada. E o carcereiro vai dormir. As luzes não tem como a gente tem hoje, eram tochas que estavam lá. E ele vai descansar, e os guardas que faziam a sentinela, as mesmas coisas. Agora olha que interessante. Eu quis compartilhar isso com você, para você prestar atenção. Porque apesar do cenário ser péssimo, sim ou não? Cenário horrível, cenário tortuoso, de tortura também, além de um cenário horrível de tortura e totalmente torto no sentido de humanidade, o texto diz que Paulo e Silas não deram atenção alguma para as dores. É meio incomum isso aqui, porque eles estão lá esticados, com as pernas abertas no tronco, no escuro, açoitados, sangrando, com cãibras, e eles não estão dando a mínima para as dores que eles estão tendo. E é interessante, porque perto da meia-noite, eles apanharam à tarde.
perto da meia-noite, eles estavam com as roupas rasgadas, eles estavam surrados, com dores, mas eles não deram a mínima para o momento da dor. Pastor, eles estavam sedados? Não, irmãos, eles não estavam sedados. Eles estavam sentindo dores. Agora, o que o texto diz? E aí está a chave, uma das chaves, para mim e para você. Perto da meia-noite, a gente pode escolher o que a gente quer ser, Nadir. A gente pode escolher, Ruth, o que vai ser e como vai ser. De que jeito vai ser, Fernanda? De que maneira vai ser, Terezinha? A dor está aí. Os abutres estão só esperando o último respirar para a gente cair e dizer: morreu, acabou. Eu estava torcendo, eu estava esperando por essa hora. Seja o diabo, os seus secretários, seja os nossos inimigos. O texto diz que Paulo e Silas não deram nenhum tipo de atenção para as dores que eles estavam sentindo. Eles tinham dores, eles estavam machucados, estavam feridos, mas olha que coisa que nos impulsiona. Perto da meia-noite, oravam e cantavam. Oravam e cantavam, repete comigo, oravam e cantavam. Com cãibra, amarrados, injustiçados, sem o direito de serem ouvidos, penalizados de uma maneira injusta. Eles estavam machucados, injustiçados, ofendidos, aparentemente abandonados. Mas olha que coisa interessante, mas se regozijavam por estarem sofrendo pela causa da pregação do Evangelho. É interessante que apesar das dores, apesar de aparente abandono pelos demais membros da igreja, talvez que não estavam ali, apesar dos seus familiares não terem acesso a eles, apesar das roupas rasgadas, apesar das câimbras que eles estavam sentindo, apesar da injustiça que eles sofreram, apesar das dores por estarem com os braços amarrados também nos troncos, apesar da comida que eles não tiveram, apesar da exposição da nudez que eles tiveram, apesar dos tapas no rosto que eles levaram, apesar da afronta que eles tiveram ali, apesar do fato deles terem sido ofendidos, apesar de tudo de ruim que aconteceu com eles ali. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez, como pode ter acontecido com você, um pensamento do tipo maligno: aonde está o seu Deus que te permitiu passar por isso? Olha aí, você que estava lá cantando, servindo, você passou por isso. Talvez esse tipo de pensamento tentou. Está vendo, Paulo? Está vendo, Silas? Valeu a pena. Mas a história bíblica diz que eles se regozijavam, eles oravam e cantavam. Então eles oravam um pouco, quando cansavam de orar, cantavam. Eu não sei qual era o hino que eles cantavam. Lá no céu a gente vai saber qual era o hino que eles cantavam. Eles cantavam e oravam um pouco. Oravam e cantavam. Eu não sei quanto tempo, a Bíblia não diz quanto tempo eles oravam e cantavam, mas diz que eles oravam. Então não era orava, orou e cantou. Foi uma continuidade. Então não foi uma coisa que aconteceu um pequeno momento e aconteceu o fato, não. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam. Aí quando eles oravam e cantavam, sacudiu os alicerces da prisão, e com isso as portas se abriram, soltaram as algemas dos prisioneiros, não só deles. E é isso que Deus estava falando comigo, sabe, agora no finzinho da tarde.
Enquanto os dois oravam e cantavam, sacudiu a carceragem, e não saiu só, caiu as algemas só de Paulo e Silas, caíram as algemas de todo mundo que estava na carceragem. Pega a visão, irmão, pega a visão, irmã. Algumas coisas, alguns ambientes, algumas circunstâncias, alguns fatos, Deus vai fazer que através da minha e da sua vida, as algemas de quem está perto vão cair por causa da fé, da sua atitude. Ei, irmão, a sua adoração, a sua oração vai libertar pessoas ao redor, pessoas que estão amarradas pelo diabo, pessoas que estão oprimidas, mas elas não têm força para cantar, elas não têm força para orar, mas você chegou naquela clínica, você chegou naquele hospital, você chegou naquele ambiente, você chegou naquela casa, você chegou naquela família. A sua mãe é desviada, o seu pai não é crente, os seus parentes não são tudo oprimidos, mas você estava lá, orava e cantava lá no seu quarto, lá, e de repente, meu irmão e minha irmã, as algemas, amarras caíram. O propósito de Deus, irmã Lourdinha, a Bíblia diz que o terremoto sacudiu o ambiente. Sacudiu o ambiente. Não caiu só as algemas, amarras de Paulo e Silas, caíram as amarras, algemas de todo mundo que estava ali. Ei, irmão, é uma quarta-feira de poder. Há um propósito de tudo que está acontecendo com a gente aqui nesse lugar. Há um outro ambiente onde Deus está nos levando para cortar as algemas de algumas pessoas. Há um outro ambiente onde Deus vai nos levar para que as amarras, as algemas espirituais de algumas pessoas vão cair em nome de Jesus. Meu irmão, há um novo ambiente onde o louvor, quando começar a ser ministrado, aleluia, pessoas serão curadas e libertas no nome de Jesus. Ei, meu irmão, senhoras estão lá dilaceradas, mas quando a senhora chegar lá, o seu testemunho vai curar a alma de outras senhoras. Ei, meu irmão e minha irmã, algumas mães estão sofrendo lá por algumas causas, mas quando você chegar lá, o seu testemunho vai fazer com que a algema de algumas mães caia por terra, e você vai ganhar algumas mulheres para Jesus. Querido, é interessante, porque quando eles oram e cantam, diz que sacudiu os alicerces, as portas se abriram, as algemas dos prisioneiros todas caíram, e eles se regozijaram o que Deus estava fazendo ali. E eles não saíram correndo, ei, abriu a porta, vamos correr. Não, eles ficaram ali. E sabe, irmãos, todos os presos também ficaram ali. E sabe, aquela prisão, segundo alguns historiadores, escute bem, irmão, para ver se você vai dar um glória. Aquelas pessoas que estavam ali, possivelmente, eram presos que estavam condenados à morte. Quando Paulo e Silas oravam e cantavam, presta atenção no detalhe do texto, eles oravam e cantavam, os outros estavam dormindo, porque o Espírito Santo inspirou Lucas, que escreveu e disse: todos os outros ouviam. A oração e o louvor eram ouvidos pelos outros presos. E quando caíram as algemas, as amarras caíram por terra, quem estava condenado à morte entendeu que há um Deus que livra da morte espiritual, que se livra da morte física, também livra da morte espiritual. O carcereiro, todo aquele que o preso fugia, e ele era responsável, ele era penalizado na pena do preso que ele deixou fugir. Por isso o carcereiro vai tentar se matar, porque os presos que iam ser condenados naquela penalidade, o carcereiro sabia, falou: eu não vou deixar minha família passar por essa situação. Por isso o carcereiro, quando vai suicidar-se, Paulo grita: não te faça mal, porque todos estão aqui.
Sabe, meu irmão, a Bíblia não diz isso. Mas aqueles outros presos que estavam ali, quando as algemas caíram, a Bíblia diz que o carcereiro, quando ouviu aquela frase, ele recebeu 2 novas chances. Primeiro, ele disse: o que preciso para receber a salvação? Paulo não perde a chance. Ele diz: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. E os outros presos que estavam ali, a Bíblia não diz, mas alguns deles de fato poderiam sim estar já destinados à morte. Esse Paulo é levado para a casa do carcereiro, que no momento antes estava nem aí para Paulo e para Silas, mas agora limpa as feridas, dá-lhes comida. E como é que faz agora? Leva para onde? Fazer o quê? E os outros presos, a Bíblia não diz, e você sabe que a Bíblia relata aqui todos os milagres que Jesus fez, e todos os fatos que o Senhor operou, não caberiam nos livros, em nenhum livro. Mas eu quero que você pense, aquelas pessoas que estavam destinadas à morte, naquela noite, pela oração e pela adoração, houve um sacudir e houve uma libertação. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com a gente nesta quarta-feira. É na oração e é na adoração que as algemas, as amarras vão cair. Nós podemos estar libertando as outras pessoas, meu irmão. Porque Paulo e Silas foram para aquele ambiente. Porque que Deus muitas das vezes nos leva para alguns ambientes? Porque que Deus nos permite passar por alguns ambientes? Porque que algumas situações são sem explicações? Eu não sei, mas Deus sabe. Um propósito Deus tem. Se Deus nos leva para alguns tipos de pressão, se Deus nos permite para algumas situações, Deus tem a gente como filho, e o pai não nega pão para o filho. E Paulo e Silas estão com dores, eles estão assolados, mas eles não estão valorizando a dor, eles estão adorando. Quer um segredo para você esta noite? Ore, adore mesmo na dor, porque Deus vai sacudir um terremoto, vai acontecer aquilo que você não espera. Eles oravam e cantavam. É interessante, o texto diz, e eu vou caminhar para o fim, para a gente adorar. Oravam e cantavam hinos a Deus. Eles não cantavam músicas comuns. Oravam e cantavam hinos a Deus, e diz o texto, e os outros presos ouviam. Eu não sei se alguém aqui vai passar por alguma cirurgia, vai ser internado, vai passar por alguma situação, mas por algum problema estamos passando. A gente pode passar murmurando, cabeça baixa, reclamando, moribundo, murmurando, ou a gente pode passar orando e cantando. E tem gente perto da gente, tem gente perto da gente. Hoje, um amigo meu, amigo, conhecido, colega de trabalho, que a gente não se vê há muitos anos, quando ele ajudou a gente no projeto, ele mandou uma mensagem assim: Clebão, estou fazendo isso aqui aí, ó, fica firme, vai no propósito, essa casa de oração vai servir para você e para nós todos um dia ir lá orar. Ele nunca entrou aqui, mas a canção que a gente canta, a canção que a gente está cantando, a canção que a gente está cantando pelas ruas, a canção que a gente está cantando no ambiente da família, a canção que a gente está cantando pelos bairros, a canção que a gente está cantando no ambiente de trabalho, a canção que a gente está cantando, as pessoas estão olhando dizendo: ei, mas está ruim, está difícil. Não, minha canção não é essa. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Pegou?
Eu tenho um Deus. Já vamos, pode ficar aqui em cima que a gente já vai adorar. Qual é a canção que a gente está cantando pelas ruas, irmão? A Bíblia diz que eles cantavam. Primeiro, nós estamos sendo observados. Isso é um fato. Segundo, sem que tenhamos percebido, sempre somos observados. Terceiro, existem pessoas que Deus permite que fiquem perto de nós com alguma razão. Eu vou repetir. Existem pessoas que Deus permite que fiquem perto de nós com alguma razão. Talvez algumas situações sejam nos permitidas a fim de que mostremos aos outros o poder do Salvador Jesus. Sabe aquelas pessoas que nos incomodam? Quem já viveu perto de gente assim? Não vou dizer que você vive não, para não constranger. Sabe aquelas malas sem alça? Aquelas pessoas que o heno não faz efeito, o sal de fruta não faz efeito. Você fala, chegou, estava tão bem, mas chegou. Você fala, puxa vida, esse Zé dentro d'água. Então, talvez essas pessoas estejam ao nosso redor, nos atrapalhando, nos questionando, falando pelas costas, murmurando, falsos, e a gente está incomodado. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez essas situações sejam permitidas por Deus, para que essas pessoas vejam o poder de Jesus na sua vida. Porque enquanto fizeram tudo para te atrapalhar, tudo para te desrespeitar, tudo para te desonrar, o que que você fazia? Você orava e você cantava. Você era chicoteado, você orava e você cantava. Esse texto nos mostra que mesmo em noites escuras, frias e angustiantes, a oração e o louvor pode abrir cárceres e prisões. Tem momentos em que a gente não tem nem força para cantar. Você põe um louvor lá e começa a cantar, a gente já começa a chorar. Não interessa, deixa o louvor rolar. Chora mesmo, mas chora com Jesus. Chora com Jesus. A noite pode ser escura, fria, você pode estar numa angústia, mas você está lá adorando o Senhor Jesus. E é nesse momento que de repente alguns estalos começam. Você não está ouvindo, mas o Espírito do Senhor está trabalhando, e algumas coisas já começaram. Nossas atitudes podem salvar pessoas da pior morte, a espiritual. As atitudes de Paulo e Silas libertaram aqueles outros presos da pior morte. A física passa, mas e a espiritual? Eles livraram aqueles homens. É na oração e na adoração que Deus ainda pode sacudir alicerces. Eu não tenho dúvida. Irmãos, eu vou falar isso uma vez só essa noite. Se a igreja soubesse, e ela sabe, eu vou mudar a expressão, se a igreja compreendesse que com 2 ou com 1000 pessoas, o momento da adoração, meu irmão,
Deus sacode. Se a gente se desprender, que seja 10 minutos de adoração. Você tem noção? Eu vou citar umas coisas aqui. Pensa no irmão Pedrinho solto, adorando ali atrás, a irmã Lourdinha solta, adorando, minha mãe adorando. Pensa no Ramon solto, adorando, os meninos aqui em cima tocando, glorificando, solto. Pensa a Nalva, pensa a gente adorando aqui. Eu sei que a gente tem problemas, dificuldades, sonhos. Pensa, Jacira, a gente adorando, meu irmão. Pensa nos terremotos que pode estar acontecendo essa noite. Algumas situações podem ser permitidas por Deus a fim de que o nome dele seja louvado no meio da tempestade. Eu não tenho dúvida, pastor Luiz. Eu não tenho mais dúvida, Nalva. Eu não tenho mais dúvida do que está acontecendo aqui, Aguinaldo. Eu não tenho mais dúvida. Algumas situações podem ser permitidas por Deus a fim de que o nome dele seja glorificado no meio da tempestade. Como é que foi? Como que aconteceu? No meio do caos raiou o sol da justiça. No meio do impossível o milagre se manifestou. Nossa vida escreve uma história, boa ou ruim. Eu vou repetir. Nossa vida escreve uma história, boa ou ruim. Nós escrevemos o poder de Deus, ou podemos escrever a vida de um murmurador. Paulo e Silas, eles estão com cãibras, eles estão amarrados num tronco, eles estão injustiçados, machucados, eles estão penalizados, mas eles estão crentes. Talvez como você e eu, sem entender algumas coisas, a gente humanamente fala: mas por que isso está acontecendo agora? Por que isso na minha vida, nessa altura do campeonato, eu estou com tantos anos de idade, por que isso está acontecendo comigo agora? Irmão, filha, descansa o coração, vai orar, vai cantar, vai buscar o Senhor, fica em paz. Você é filha de Deus, você é filho de Deus. Descansa e ora. Pastor, mas está doendo. Eu sei. Tem coisas que eu não falo, a Fernanda sabe. Ela sabe. Eu falo assim: Fê, me dói tanto. Eu falo: eu não falo para você, porque isso me arrebenta. Então eu vou para frente. Mas eu posso amar e posso orar. Me quebra, todo dia me quebra, mas se eu deixar, isso me domina. Então eu vou para cima, eu vou orar, eu vou trabalhar, eu vou servir, porque até o último instante da minha vida eu vou orar, porque eu sei que Deus pode reverter aquilo que os homens acham que não. E esta noite, nessa quarta-feira de poder, quero convidar você a ficar em pé e dizer para você, meu irmão, minha irmã, que independente do momento, adore ao Senhor,
Cante ao Senhor. A gente vai terminar o culto, temos poucos minutos, mas a gente, como eu disse, a gente pode cantar agora pulando, a gente pode saltar, a gente pode fazer esse culto ser o melhor culto de 2025 até agora. A Bíblia diz que Paulo e Silas não se importaram com o que estava acontecendo. Eu quero desafiar você, irmão, essa noite. Saia do seu natural. Saia do seu natural agora. As pessoas que verem alguns flashes do culto amanhã nas redes sociais, não é para a gente se exibir não, que elas entendem e falam: o que aconteceu ontem? Por que eu não fui naquele culto? Pois é, você perdeu o culto da sua vida. Vamos adorar o Senhor com o melhor da nossa vida. Aleluia.